Queridos, como o reverendo Paulo bem anunciou ao início do culto, nós teremos uma sequência nas noites de domingo, a partir de hoje, com um tema geral: Descubra Deus. Descubra Deus. Tem um site, inclusive, que está sendo veiculado já. Os irmãos podem acessar alguns convites. O presbítero Petrilli já encaminhou isso para a mão de diáconos também, para que a igreja esteja a par. E nós vamos passar a meditar um pouquinho a respeito da essência da nossa fé, no fim das contas. Eu gostaria de, já de cara, anunciando o tema para esta noite, o assunto que nós vamos tratar hoje é: a vida tem um propósito? Os temas são perguntas mesmo, e nós vamos buscar respostas. A vida tem um propósito? Pois bem, vamos fazer algumas outras perguntas aqui. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Morreu, acabou? Ou existe vida após a morte? A vida tem um sentido, tem razão de ser? A vida tem um propósito? Perguntas como essas fazem parte da vida do ser humano, da história da humanidade, e talvez faça parte de nós mesmos. Talvez esse seja um questionamento que nós fizemos durante um bom tempo e que encontramos respostas. Talvez há pessoas aqui nessa noite que continuam no fundo da sua alma, com sua mente e seu coração, questionando: de onde eu vim? Qual o sentido dessa vida? A vida tem um propósito? Será que nós podemos encontrar respostas para essa pergunta nas bibliotecas, nos compêndios filosóficos, em enciclopédias? Podemos digitar no Google: a vida tem um propósito, e encontrar a resposta certeira, exata, que tanto a nossa alma anseia e precisa dessa resposta? Seriam esses questionamentos que tanto afligem a alma do ser humano respondidos pela poesia musical, por exemplo, que propaga ideias como, por exemplo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou talvez a outra proposição musical, poética também: o acaso vai me proteger? Será que seriam respostas para nós? Será que o conceito do carpe diem, do hedonismo, do prazer, a ideia de que você tem que curtir a sua vida, porque a vida é curta, curta a vida, porque a vida é curta, seriam aí o foco, seriam as bases para uma resposta concreta para o meu e para o teu coração? A vida tem um propósito. Vamos procurar resposta na palavra daquele a quem nós servimos, em quem nós cremos, na palavra do Senhor. Abra comigo no texto de Romanos. Nós meditaremos na carta de Paulo aos Romanos, no final do capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Nós vamos nos concentrar especificamente no versículo 36. Mas eu gostaria que nós lêssemos também o contexto aqui, o pequeno contexto, o contexto próximo desse versículo, a partir do verso 33. Vamos ler a uma só voz. Romanos 11, de 33 a 36. Juntos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos curvar nossa fronte por mais um instante e
pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Deus querido, nós elevamos a nossa voz, mas também o centro da nossa vida, o mais profundo daquilo que nos move, aquilo que mexe com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a nossa razão, com todo o nosso ser. Que o nosso coração diante do Senhor agora seja alimentado, Senhor. Todos aqueles que creem no Deus vivo e professam a fé no Deus vivo e verdadeiro e no Senhor Jesus Cristo, sabem das angústias de sua própria alma, conhecem os temores, as dores, as lágrimas, as lutas que enfrentam rotineiramente. E nós buscamos auxílio, buscamos amparo no Deus vivo e verdadeiro em quem nós cremos. Nós pedimos, portanto, ó Deus querido, que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio da Tua Palavra mais uma vez, ó Pai, como sempre tem sido. Tua Palavra que é viva e eficaz, e que penetra no mais profundo do nosso ser, nos dando entendimento, nos ajudando a discernir, a compreender todas as coisas. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos ajude a compreender Tua santa e bendita palavra nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a vida tem um propósito. Para responder essa pergunta, eu gostaria de pensar em algumas outras perguntas ainda relacionadas a essa. Em primeiro lugar, vamos pensar: qual a nossa origem? Ou de onde nós viemos? Olhando para o versículo 36 de Romanos 11, que acabamos de ler, nós percebemos no versículo Paulo argumentando por que dele. Porque dele quem? Do Deus que Paulo está apresentando aqui na sua carta. Escrita à igreja que estava em Roma, aos cristãos que estavam em Roma, mas que atingiu muitos gentios, que compreenderam um pouco, ou vislumbraram um pouco dessa profundidade, da riqueza do conhecimento de Deus, que se pararmos para pensar, de fato é quase que inatingível. Se não, podemos afirmar até categoricamente inatingível. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode vislumbrar a sabedoria, o poder, a glória, o conhecimento de Deus? Portanto, vamos pensar primeiramente na nossa origem. Qual a nossa origem? Paulo começa respondendo: por que dele? Por que dele? Pensar a respeito das nossas origens, de onde nós viemos, é algo até muito natural no ser humano, porque é uma necessidade inata que nós temos. Nós queremos entender por que estamos aqui, de onde nós viemos, qual a nossa origem, de onde nós saímos. Sugestões não faltam, as clássicas e que se confrontam. Big Bang? Viemos dos macacos? Ou nós cremos num Deus Criador? Nós cremos na existência de um ser transcendente, todo-poderoso, que criou todas as coisas. No momento de contrição, nós lemos aqui na palavra do Senhor a carta aos Efésios, no capítulo de número 2. E o versículo de número 10, o último versículo que nós lemos nesse texto, diz que nós somos feitura dele, criados para toda boa obra. A resposta imediata que eu gostaria de dar: de onde nós viemos? Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. Nossa igreja professa isso. A maioria das pessoas que estão aqui professam isso, entendem isso, confessam essa fé. Mas quando nós paramos para pensar nessa origem, será que isso mexe com o âmago do nosso ser? A palavra de Deus inicia em Gênesis, explanando de maneira muito clara que nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Por isso nós somos
feitura dele, e somos criados para toda boa obra. Se cremos na palavra de Deus, nós cremos no Deus Criador. Se cremos que Deus existe, o Deus vivo e verdadeiro existe, nós cremos que dele nós nos originamos. Por quê? Dele. Dele nós viemos. Tudo vem dele. Uma segunda pergunta: como nós vivemos? Quem nos sustenta, portanto? Nós acabamos de falar da existência de Deus, do Deus Criador. Então está muito relacionado esse segundo ponto aqui para nós. No contexto, nós vamos ter um pouquinho desse vislumbre. Olhando aí para os versículos 33 a 35, irmãos, acompanhem comigo. Olha a argumentação de Paulo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo profundidade da riqueza. Que grande é essa profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. São insondáveis os seus juízos. São inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem poderia dar uma opinião? Dizer para Deus, no momento da criação, Adão e Eva poderiam, por acaso, dizer: Senhor, e se o Senhor fizesse um pouquinho diferente isto? E se esse animal o Senhor fizesse com um formato um pouquinho diferente, menor, maior? E se, quando o Senhor me formou, o Senhor acrescentasse tal coisa? Quem pode aconselhar ao nosso Deus? Aliás, há alguém que pode superá-lo? A pergunta de Paulo aqui, quem pode ser, quem foi o seu conselheiro, é uma resposta, praticamente uma pergunta aqui retórica, uma resposta óbvia. Se nós cremos num Deus, num ser transcendental, um Deus maravilhoso, criador, poderoso, ninguém pode superá-lo. A ideia de Deus é justamente essa, daquele de quem tudo se origina. E, portanto, se ele é o Criador, ele sustenta toda a criação. Verso 35, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? A segunda resposta para a pergunta aqui, como vivemos, é justamente a sequência do texto. Porque dele, por meio dele. É através da provisão, da providência de Deus, que todas as coisas são sustentadas, inclusive nós. Inclusive as nossas vidas. E aí eu gostaria de, mesmo aqui no Novo Testamento, próximo aqui à carta de Romanos, no capítulo 17, um capítulo bem conhecido nosso, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele vai fazer um discurso aos filósofos de Atenas, lá no Areópago, que nós poderíamos chamar ali o Areópago de um parlamento, um centro de convenções, local onde as pessoas se reuniam para debater diversos assuntos, para conversar coisas sérias ou não, políticas, seja lá o que for. E ele começa a argumentar e falar para os doutores, para os filósofos, para as pessoas entendidas daquela época, lá de Atenas. E ele argumenta a respeito da existência do Criador, porque ele, passando por Atenas, encontra um altar erigido para o Deus desconhecido. Se há alguém aqui que ainda não conhece esse Deus, a palavra dele, nós cremos que a Bíblia é a palavra desse Deus, revelada a nós como nós lemos e cantamos também, no Salmo 19, cantamos o hino 22, que expressa bem essa porção sagrada da palavra do Senhor. Esse Deus, ele se comunica, ele se mostra através da natureza, ele se mostra através das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia que foi Ele quem fez todas as coisas. Ninguém vai chegar diante de Deus indesculpável, porque Ele mostra a todas as pessoas o seu poder, a sua glória e a sua criação. Mas Ele deu a nós uma revelação específica. Ele se revela primeiramente através da natureza. Isso nós chamamos de revelação geral. Por isso ninguém pode ser indesculpável diante de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai argumentar também aqui na carta aos Romanos.
mas ele nos dá uma revelação específica, que é a sua santa palavra, registrada por homens que foram inspirados por ele. É como se Deus estivesse literalmente ditando aos ouvidos. Tem a participação humana, claro, mas a vontade de Deus está expressa aqui. Nada do que está registrado na palavra do Senhor, nada absolutamente, nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. Aquilo que ele queria comunicar está expresso na sua palavra. Eu não quero entrar em particulares a respeito disso, nós teríamos até um outro sermão, uma outra reflexão. Mas nós cremos na inspiração de Deus sobre as suas sagradas escrituras. Este não é apenas um livro comum como qualquer outro. Aqui nós encontramos a vontade do Senhor, a revelação do seu poder, do seu amor. E Paulo, então, no capítulo 17 de Atos, ele vai dizer para os atenienses: olha, esse Deus que vocês dizem não conhecer aí, que está expresso ao Deus desconhecido, que vocês estão temendo um Deus que vocês nem conhecem, vai que existe um Deus a mais, que é o panteão grego, e a quantidade de deuses a quem os gregos serviam era algo absurdo. Então, para não ter um escape, vai que existe algum Deus que a gente ainda não conhece, eles colocam esse altar, e Paulo vai dizer: eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é, eu me relaciono com Ele. Esse é o Deus Criador, é o Deus Criador da vida. E lá nos versículos de número 23 a 25, o Deus Criador é apresentado por Paulo como sendo aquele que a todos dá vida, a todos dá respiração e tudo mais que for necessário. São essas as palavras registradas. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 28 de Atos 17: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Dele nós somos, veja a palavra, geração. Somos gerados em Deus, criados por Ele e nele. Qual a diferença para mim e para você nessa noite, em buscar a resposta da pergunta que nós fizemos para o assunto geral do nosso tema nessa noite? A vida tem um propósito? A diferença vai ser você compreender que por Ele, por meio dEle, a tua vida é sustentada. E dEle é a tua vida, porque dEle, por meio dEle, são todas as coisas. Todo aquele que crê no Deus Criador, não para questionar, para pensar na possibilidade da não existência desse Deus. Em nenhum momento, sua fé não se abala em momento algum, porque mesmo as dificuldades, as circunstâncias que atemorizam a gente, que nos afligem, nos ensinam que Ele existe, que Ele está do nosso lado o tempo todo. Porque o que o mundo questiona é o seguinte: se Deus existisse, ora, por que existe tanta injustiça? Por que tanta coisa acontece? Por que eu estou vivendo essa situação? Quando eu estou vivendo situações difíceis, são as maiores e melhores oportunidades de eu me aproximar de Deus. E de fato é assim, irmãos. Por quê? Porque infelizmente nós nascemos egoístas, pecadores, autocentrados, e não olhando para o alto, e nos centrando, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, canalizando todo o nosso ser para Ele. Então, se nós cremos no Deus Criador, nós cremos nas palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, ergam a cabeça, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, já venci o mundo por vocês. Além disso, nós cremos no que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em alguns capítulos anteriormente ao capítulo que nós estamos meditando aqui. 3 capítulos anteriores, Paulo vai dizer aos Romanos, no versículo 28 do capítulo 8, todas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o final do versículo? Deste versículo? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A vida tem um propósito? A vida tem um propósito. Uma terceira pergunta, antes de nós respondermos definitivamente se a vida tem propósito mesmo ou não. Qual é o nosso destino? Qual o meu e o teu destino? Para onde nós vamos?
Se a gente começa perguntando de onde nós viemos, quais as nossas origens, qual é a nossa origem, no final aqui a gente tem que perguntar, então para onde a gente vai? Se a vida tem um sentido, tem que ter algo mais, não pode ser só isso aqui. Porque isso não é suficiente, isso não sacia, não satisfaz a minha alma. E há muito sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento acontece por causa do pecado. Não são apenas erros, equívocos humanos. É pecado. E a Bíblia, a palavra do Senhor, vai tratar aquilo que ofende, que vai de encontro à vontade de Deus, opostamente de encontro à vontade de Deus, chama de pecado, que é tudo aquilo que ofende a glória, o poder, a santidade de Deus. Esse Deus, através do homem que foi o homem mais sábio que habitou essa face da terra, chamado homem mais sábio, obviamente nós excetuamos o Filho de Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Mas Salomão registra em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então é impossível o homem viver fugindo a vida inteira sem, no mínimo, parar para pensar um instante no seu Criador. Há aqueles que até brincam, né? Dizendo, se referindo aos ateus. Meu colega de serviço é ateu, é daqueles ateus que dizem, graças a Deus eu sou ateu. Não faz sentido. E você dizer que você é ateu é algo particular, íntimo, é teu. E ninguém está aqui para questionar se houver alguém aqui que não creia na existência do Deus Criador que nós cremos. De forma alguma. Se Deus maravilhoso a quem nós servimos, amamos e cremos que existe, nos alcançou com um amor eterno, e nós cremos piamente nisso, porque vamos tratar as pessoas de maneira arrogante, achando que nós somos melhores que elas? Não somos. Se houver alguém que não crê no Deus Criador, não se sinta constrangido, não se sinta mal no nosso meio, pelo contrário, não sou eu que estou te desafiando, mas a Bíblia, se você considera de repente a Bíblia apenas como um livro, como qualquer outro, leia mais, se aprofunde mais nela, compare com tantas outras teorias, e pare para pensar, mas aí pare para pensar profundamente na questão da tua existência. Consulte um pouco do teu coração, dos teus sentimentos, da tua razão, e vai lá no mais profundo da tua alma e questione. Eu creio plenamente que Deus se comunica com todas as pessoas e que de alguma maneira, em algum momento da tua vida, se você ainda não crê nesse Deus Criador, Ele vai te incomodar. E você vai parar para questionar um pouquinho. Mas peraí, será que eu tenho razão? E aliás, a questão não é essa. Não é um mero debate acadêmico. É questão de fé. E o ateu tem que ter muita fé também, para crer na não existência de Deus. Não é uma questão de quem tem a razão, é uma questão de crer naquilo que realmente vai saciar a sede da nossa alma. Nós devemos respeitar aqueles que não creem, e se há alguém aqui, nós os respeitamos, tranquilamente. Mas nós queremos comunicar a vocês e dizer a nossa posição. Nós continuamos crendo no Deus vivo, verdadeiro e Criador, que diz em Eclesiastes que Ele mesmo colocou a eternidade no coração do homem. O homem não consegue fugir disso. Na hora que se depara com a morte, que ele pensa a respeito do outro lado da vida, se realmente existe ou não, se ele tem convicção de que morreu, acabou, na hora da morte talvez esses conceitos possam cair por terra, porque nós fomos criados com uma alma sedenta por Deus. O Criador deixou isso implícito, nato, no coração de cada ser humano. E apenas Deus pode saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, do nosso coração.
Irmãos, já partindo para o final, gostaria de compartilhar com vocês, os nossos amigos e irmãos que estão aqui nessa noite, uma crônica, não sei se você conhece, uma crônica a respeito de 2 gêmeos, a crônica dos gêmeos no útero. E há um questionamento entre os dois ali. Você acredita em vida após o nascimento? Preste atenção um pouquinho. É muito interessante essa crônica a título de ilustração para nossa meditação hoje. Um dos gêmeos pergunta no ventre da sua mamãe, pergunta para o outro: você acredita em vida após o parto? O outro vai responder: claro, há de haver algo após o nascimento. Talvez nós estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. O outro vai dizer: bobagem, não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? Aí o outro diz: eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez nós caminhemos com os nossos próprios pés. Talvez nós comeremos com a nossa própria boca. O outro diz: isso é um absurdo. Caminhar é impossível. Comer com a boca é totalmente ridículo isso. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido, pois o cordão umbilical é muito curto. O outro vai dizer então: eu sinto que há algo a mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que nós estamos habituados a ter aqui, mas há algo a mais. E aí o outro diz ainda: mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. O irmãozinho vai responder: bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe, e ela cuidará de nós. E aí o outro, já revoltado, diz: mamãe? Você acredita em mamãe? Se existe, onde ela está? Aí o outro vai dizer com mais ênfase: onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela nós não existiríamos. Aí o outro diz: balela, eu não acredito nisso. Nunca vi uma mamãe, por isso é claro que ela não existe. E então o diálogo se encerra com o outro dizendo o seguinte: bem, às vezes, quando nós estamos em silêncio, eu posso ouvi-la cantando e senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera. E no momento, nós estamos apenas nos preparando para ela. Irmãos, no Velho Testamento, Deuteronômio 30:15, Deus diz a seu povo: eis que eu te proponho bênção, bênção e maldição, vida e morte. E Deus não deixa muito espaço para o seu povo, não. Diz: escolhe, pois, a vida. No Novo Testamento, Jesus deixou muito claro aos seus discípulos que há apenas 2 caminhos. Quando ele escreve em Mateus, ele vai dizer, aliás, quando o evangelista Mateus escreve e registra as palavras do Senhor Jesus no capítulo de número 7, ele diz que nós devemos entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à condenação eterna, ao inferno. E são muitos os que entram por esta porta e trilham por esse caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por esse caminho. Gostaria de citar 2 textos. João capítulo de número 14, Jesus ainda vai dizer o seguinte no versículo 6: eu sou este caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria vida, e ninguém vem ao Pai. Com esse argumento, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai
senão por mim. Um outro versículo ainda, em João também, versículo 16 do capítulo 3, a maioria aqui conhece de cor. Sem dúvida é um versículo áureo, um versículo central da nossa fé. Verso de número 16 do capítulo 3 de João diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, tão grande, que Ele foi capaz de dar o seu único Filho, para que todo aquele que nesse seu Filho crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa alma não se contenta com morreu, acabou. Nossa alma não se contenta com a mera existência temporal. Ela anseia por algo mais. Eu gostaria então de finalizar essas questões. De onde nós viemos? Qual a nossa origem? Por que dele? Quem nos sustenta? Como nós vivemos? Por meio dele. Em terceiro lugar, como nós pensamos juntos aqui, para onde nós vamos? Qual o nosso destino? Para ele são todas as coisas, diz o verso 36 de Romanos 11 que meditamos. Então eu gostaria de, finalizando, argumentar aqui um pouquinho a respeito de que a vida tem propósito, sim. Qual o propósito da vida? O propósito da vida é a glória de Deus. Parece algo muito geral, abstrato para nós. Ok, tá, a glória de Deus, e aí? Tá legal, eu tenho que ser bonzinho, honesto, correto, é isso? Não é apenas isso. Quando nós vislumbramos a glória de Deus e entendemos que esse é o propósito da nossa vida, nós fomos criados para a glória dele, porque o versículo 36 finaliza como? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Parou aí? Não, a última frase diz: a ele, pois, a glória eternamente. Amém, diz Paulo. E ele não está perguntando, amém? Não, ele está dizendo amém, porque ele reconhece que o propósito da vida dele é a glória de Deus. Eu sou muito pequeno, e eu só me satisfaço em Deus. O breve catecismo, que é um dos documentos preciosos da nossa fé, a primeira pergunta, logo de cara, pergunta: qual o fim principal do homem? Sabemos a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas a ideia de glorificar a Deus, na nossa mente mesquinha, pequena, parece que diz respeito somente a Ele. Ah, não, tem que agradar a Ele, tem que servir a Ele, e Ele nos criou a seu bel prazer. No fim das contas é para a gente viver para Ele mesmo, para a glória dEle, para agradar a Ele. Não é só isso. Essa pergunta do catecismo diz que é para nós glorificarmos a Deus e gozá-lo para sempre. Essa ideia de gozá-lo para sempre não é apenas dar gozo, alegria, satisfação ao coração de Deus, porque Ele se basta. Ele não precisa de nada que nós façamos, digamos, pensemos, para que Ele esteja satisfeito. Ele se basta, mas Ele quis, nos criando, compartilhar dessa glória e dessa satisfação, dessa razão de ser, através da glória dEle. Gozá-lo para sempre significa eu sentir gozo, prazer, alegria indizível, plena nele, entender que a glória dele me envolve, me sustenta, me impulsiona, me dá sentido para a vida. Irmãos, nós precisamos viver para a glória do Criador e nos deleitar nele, não nas coisas pequenas desse mundo, desse século. Paulo vai argumentar isso na sequência aí no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, parem de pensar nas coisas desse século, isso é muito pequeno, é baixo. E ele vai falar de satisfação, de gratidão, de ser agradável a Deus, mas também de se agradar nele, nos 2 versículos aí do capítulo seguinte, que é o capítulo 12.
Viver para a glória de Deus é a maior realização que nós podemos alcançar nas nossas vidas. Conhecido escritor, pastor, servo do Senhor, chamado John Piper, ele diz o seguinte: é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Então a mera religiosidade de querer servir a um Deus Todo-Poderoso para não ser atingido por Ele, para não ter prejuízos, para que Ele não me castigue, é vã, é fraca, é pequena, porque Deus se revela como Deus poderoso, glorioso, mas Ele quer que você se aproxime dEle, entendendo que Ele também é Pai, Ele é amigo, Ele é pessoa, Ele quer relacionar-se comigo e contigo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para se satisfazer? Não, para a glória de Deus. A ideia de comer aqui na Bíblia, queridos, não dá para a gente explanar aqui, daria um outro sermão, daria uma outra meditação. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, mas Paulo fala de comer e beber, porque comer e beber não é só saciar, matar a fome, te dá prazer também, sacia mesmo, é gostoso você se deliciar. Deus é criador e criativo, Ele criou as coisas com odores, com cheiro, com perfumes, com sabores, e a gente tem que se deliciar em tudo isso. Quer comais, quer bebais, eu estou tomando uma refeição, eu agradeço e glorifico a Deus com todo o meu coração mesmo, porque, puxa, se não fosse Ele eu não teria, e como é prazeroso, como é gostoso comer. Não é à toa que o Senhor Jesus deixou alimentos para que a gente lembrasse do sacrifício dEle. Não foi à toa que Ele deixou o pão e o vinho, para em memória dEle nós lembrarmos do sacrifício, mas lembrarmos que é Ele quem nos sacia a fome, quem alimenta a nossa alma. O salmista vai dizer no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é agrade ao Senhor, agrada-te. Você tem que sentir prazer. A pessoa de Deus, as coisas que Ele coloca para você e que Ele deixou registrado e deixou na sua santa palavra para nós, é agradável. Sempre será, e nós precisamos nos deleitar nisso. E aí eu encerro então me perguntando, o que é a glória de Deus então? A glória de Deus é o que Ele é. Quer um sinônimo para a palavra glória? É justamente a pessoa, a essência do próprio Deus. O que Ele é, isso é glória. E onde está essa glória de Deus? Basta nós olharmos ao redor. Os céus proclamam a glória de Deus, nós cantamos isso. A palavra dele está registrada para nós, mas olhando uns para os outros, nós vemos a glória de Deus, somos imagem e semelhança dele. A glória do Senhor se manifesta, por fim, em nós. Jesus é a luz do mundo e a sua glória é refletida em nós e através de nós. Nós não temos luz própria, não temos glória alguma, e é vão nós buscarmos qualquer tipo de glória, porque afinal de contas o Deus Criador não divide sua glória com ninguém. Então, nós nos tornamos luz para o mundo, não com luz própria, mas com a luz do sol da justiça que se reflete em nós, para encher o coração de outros. A vida tem um propósito? O propósito da vida é a glória de Deus, que Ele seja de fato glorificado em nossas vidas. A glória dele nunca será ofuscada, nem mesmo pelo nosso pecado. Como a gente já afirmou, Deus se basta. E mesmo todas as coisas que acontecem de terríveis, que tantos questionam, no fim das contas vai glorificar o nome do Senhor. Porque Ele criou tudo de maneira perfeita, muito bem organizada. E Ele tem um fim. E o fim de todas as coisas é Ele mesmo e a sua própria glória. Por isso, nossa esperança, Jesus voltará um dia. O Filho de Deus que se encarnou e que enche, que sacia a fome da nossa alma, vai voltar, para que depois nós plenamente
desfrutemos da glória do Senhor, sem impedimento nenhum mais, sem temor algum, sem lágrima nos olhos, sem perturbação nas nossas almas. A vida tem um propósito, e o propósito é a glória do Deus que me criou, e é nele que eu me satisfaço. Vamos repetir o versículo 36 de Romanos, capítulo 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente seja a glória. Amém.